Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Como vocês estão? Espero que seja tudo bem com vocês. Nós vamos começar, mais uma videoaula falando um pouco daquela atividade que eu deixei na última videoaula, antes da aula de revisão e da aula de correção, que era para a gente decompor em fatores primos esses números. Então, vamos lá junto comigo? Olha aqui, o 400 dividido por 2. Então, aqui, ó, só relembrando, nós vamos fazer a correção, que é decompor, que eu tinha deixado para vocês decomporem esses números. Então, vamos lá. 400 por 2, 200, por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa, gente, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado, tá bom? 320 dividido por 2 dá 160, por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Confundindo 2 aqui, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, ou a sexta potência, vezes 5, tá bom? O 90 dividido por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 e por 5, 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Ou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, tá bom? 65, como ele é um número ímpar, então eu não começo a minha divisão por 2, né? Ele tem como dividir por 3? Também não tem. Então, a gente vai por 5, que vai dar 13. E por 13 vai dar 1. A forma fatorada do 65 é 5 vezes 13. 630 por 2, 315, por 3, 105, por 3, 35, por 5, 7 e por 7, 1. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou seja, 2 que multiplica 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. O 45 por 3, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5, ou 3 vezes 3 vezes 5. 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Isso é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. 700 por 2, 350, por 2, 175, por 5, 35, por 5, 7 e por 7, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, terminando essa correção, gente, onde que eu vou achar essa correção? Antes da aula a correção não. Onde eu vou achar esse exercício? Antes da aula de revisão. Então, na aula de revisão eu não deixei aquelas atividades. Então, antes dessa atividade, essa foi a última que eu havia deixado e não havia feito a correção com vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho dos múltiplos de um número. Façam a correção com calma e agora vamos prestar atenção na nossa videoaula, também falando sobre os múltiplos de um número. Vamos lá. Dado o conjunto dos números naturais, gente, o que são os números naturais? Aqueles que servem para contar. E eles são infinitos. Eles começam do zero e são infinitos. Então, dados os conjuntos dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4 e infinito, vamos calcular os múltiplos de 10 e de 15. Para eu calcular os múltiplos de 10, é como se eu fosse multiplicando 10 por todos esses números. Olha aqui. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Vezes 5, 50. E assim como os números naturais são infinitos, o conjunto dos múltiplos de um número também é, porque ele não vai multiplicando pelos números naturais, então ele nunca vai ter fim. Por isso, essa reticências aqui no final. Então, olha aqui, os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e assim por diante também, tá? Sendo infinito. Sim, olha aqui, os múltiplos de um número inteiro são todos os números obtidos multiplicando esse número por 0, 1, 2, ou seja, o que eu acabei de falar com vocês. Então, o zero, gente, ele é múltiplo de qualquer número, e qualquer número é múltiplo de si mesmo.
Por exemplo, o 3 é múltiplo de 3 mesmo. Por quê? Porque eu não vou multiplicar por 1 também. Eu não multiplico por todos os números naturais. Então, quando eu multiplicar por 1, vai dar um número mesmo. É bem óbvio isso, né? Então, aqui, ó, vamos lá no exemplo. Múltiplo de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, infinito. Múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12, infinito. Múltiplos de 14. 0, 14, 28, 42, 56, infinito. Lembrando que aqui eu estou sempre multiplicando pelo conjunto dos números naturais, tá? Para eu poder achar esses meus múltiplos. Gente, o que é mínimo múltiplo comum? Então, nós falamos dos múltiplos. E o que é mínimo múltiplo comum? Vamos falar no nome. Presta atenção no nome, gente. Mínimo. O que quer dizer mínimo? Mínimo é o menor. Múltiplo. Acabei de ver o que é múltiplo, né? O conjunto dos múltiplos de um nome. Comum. O que tem em comum? O que tem igual, né? Então, é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Esse é o MMC. Então, aqui, olha. O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns aos números de um conjunto. Então, como que eu acho o MMC de um número, que seria o mínimo múltiplo comum, a gente fala MMC, nós vamos ainda aprender. Mas eu já sei o que é. É o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Existem 3 formas da gente encontrar o MMC. Eu vou mostrar para vocês, mas nós vamos focar muito nessa última forma aqui, que é a fatoração. Mas tem listando os múltiplos, com os maiores expoentes e com a fatoração, tá? Então, olha aqui, ó. Bem fácil, é bem gostoso, viu, gente? Vocês vão ver que é bem gostoso aprender a calcular o MMC. Então, vamos aqui. É um exemplo, tá? Vamos calcular o MMC entre 10 e 15. Então, olha aqui. Eu achei alguns múltiplos de 10 e eu achei alguns múltiplos de 15. Esse símbolo aqui, gente, significa interseção. Interseção é o que tem em comum. Então, esse U de cabeça para baixo, o que ele significa na matemática? Interseção, e isso quer dizer que é o que tem em comum, tá bom? Então, olha só. Os múltiplos de 10 e os múltiplos de 15, quais números que eles têm em comum? O que é isso, gente? Qual o número que repete? Olha só, o 0, tá vendo? O 10 repete? Não. O 20? Não. O 30 repete, tá vendo? O 40, 45 não. 50, 60 repete, tá vendo? E assim, infinito, né? Porque tem muitos números que vão se repetindo no infinito. Aí aqui, qual é o MMC entre 10 e 15? Tirando o 0, qual que é o menor número que está nesse conjunto de interseção dos múltiplos de 10 e de 15? É o 30. Então, eu falo que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15, é 30. Olha aqui um segundo método. Se eu pegar o 10 e fatorar, igual a gente fez na correção agora, né? Fatores comuns, vai ser o quê? 2 vezes 5. E o 15? 3 vezes 5. Então, eu consigo também encontrar o MMC com os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Como assim? Todos os números aqui, a gente pega todos que tem, e quando ele se repete, a gente pega aquele que tem o maior expoente. Olha aqui, entra o 2, entra o 3 e entra o 5. Se aqui, por exemplo, fosse 5 elevado a 4 e aqui 5 elevado a 3, entraria 5 elevado a 4. Entenderam? Quando o número se repete, para esse método aqui, nós utilizamos com maior expoente. Mas nós não vamos focar nesse método agora, tá, gente? Nós aprendemos esse método com muita clareza no 6º ano. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês que tem esse método também. E agora, o método que eu quero que vocês foquem bastante, que é o da fatoração. Olha aqui. Eu pego o 10 e 15 e eu faço um traço. Então, um dos dois números aqui, não são os dois ao mesmo tempo não, gente. Um dos dois números, ele é divisível por 2? É, o 10 é. Então, eu vou dividir 10 por 2, que vai dar 5. O 15 não dá, então eu repito. Agora, não dá nenhum dos dois por 2. Algum deles dá por 3, porque aqui também, gente, são só números primos, lembram? O 15 dá por 3, o 5 não dá. O que eu faço? Eu vou fazer essa divisão por 3, o 5 eu repito e eu divido. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, nenhum mais é divisível por 5. Eles são divisíveis por 3, desculpa. Nenhum mais é divisível por 3. Eles são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 1 e 1. Eu termino quando dá 1 e 1. A gente conseguiu fazer, a gente aprendeu a fazer com só um número. Agora, como é o MMC, nós fazemos com 2 ou mais números.
Antes a gente estava só decompondo. Aqui nós estamos tirando o MMC através dessa fatoração. Olha aqui. Então, ficou o quê? 2, 3 e 5. Eu multiplicando 2 vezes 3 vezes 5 vai dar quanto? 30. Lembram que eu mostrei para vocês achando o conjunto dos múltiplos também dá 30? Dá o mesmo valor. Mas aqui, com essa forma, é a forma mais prática que nós temos de achar o MMC. Olha aqui, o MMC de 50 e 90. 50 e 90, ambos são divisíveis por 2. Então, vai dar 25 e 45. Mas se fosse apenas um por 2, eu também poderia começar, tá, gente? Agora, não dá mais por 2. O 25, ele não é divisível por 3, mas o 45 é. Então, eu posso dividir isso aqui por 3. Eu repito o 25 e faço 45 dividido por 3, 15. O 15, ele ainda é divisível por 3. Então, gente, sempre aqui tem que ser em ordem crescente, tá? Então, olha aqui. Eu repito ainda o 25 e faço 15 dividido por 3, 5. Agora, eu não tenho mais nenhum número que é divisível por 3. Então, eu vou tentar por quanto? Por 5, porque ambos são divisíveis por 5. Mas se fosse apenas um, eu também poderia. Então, aqui, ó, 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, eu vou dividir por 5 de novo, que vai dar 1 e 1. Então, gente, chegou a 1 e 1, eu cheguei na resposta. Então, qual que é a minha resposta? Aqui houve um erro na hora da ordem, né, dos números aparecerem, mas aqui ficou tranquilo, olha. Fui dividindo por 2, depois por 3, 3, 5 e 5. Multiplicando isso aqui, olha, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vão 1, né, 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 90. 90 vezes 5, 450. Então, o MMC de 50 e 90 vai dar 450. Olha aqui um outro exemplo, quando forem 3 números. O MMC de 2, 5 e 6. Olha aqui, gente, eu começando por 2, vai dar 1, 5, e o 6 dividido por 2 vai dar 3. Depois por 3, 1, 5 e 1. Depois por 5, 1, 1 e 1. Aqui eu multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 2, 3 e 5 é 30. Olha aqui, o MMC de 60 e 100. Por 2, 30 e 50. Eu divido ambos por 2, porque ambos são divisíveis por 2. Se fosse apenas um, eu dividiria só o que dá para dividir e o outro eu ia repetir. Aqui por 2, 15 e 25. Agora dá por 3, o 15, né? Porque vai dar 5. O 25 não dá por 3, eu repito. Agora por 5, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Então, o MMC de 60 e 100 é 300. E de 135 e 225. Fazendo o mesmo processo aqui, deixei como exemplo, vocês acham 675. Porque aqui, ambos não são divisíveis por 2. Então, eles são o quê? Por 3, que vai dar 45 e 75. Por 3 ainda, 15 e 25. Por 3 ainda, 5 e 25. Agora sim, por 5, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Agora, fazendo essa multiplicação, vai dar 675, ok? 9, 18 e 27. Por 2 aqui, porque o 18 dá por 2. Se um dos números dá por 2, você tem que começar por 2, tá, gente? Agora, dá por 3. Ambos aqui, né? Os 3 dão por 3. Então, vai dar 9 por 3, 3. 9 por 3, 3. E 27 por 3, 9. Agora, por 3, 1, 1 e 3. E por 3, 1, 1 e 1. Multiplicando isso aqui, dá 54. Mais um exemplo, tá? O MMC de 15, 18 e 24. Você fazendo o mesmo processo, você encontra 360. Gente, eu vou deixar alguns exercícios para vocês, olha aqui, para vocês encontrarem o conjunto dos 10 primeiros múltiplos de 2. Depois vocês encontrarem o conjunto dos 10 primeiros múltiplos de 3. Depois vocês vão encontrar o conjunto dos 10 primeiros múltiplos de 5. Vocês vão encontrar o conjunto interseção dos múltiplos de 2, 3 e 5. Tirando o zero, qual é o menor múltiplo comum entre esses 3 números? Assim você vai achar o MMC. E depois você vai utilizar o método de fatoração para encontrar esse MMC também, para você verificar. A gente não precisa copiar essas perguntas. Façam essas atividades no caderno, não copiem essas perguntas. Vocês podem simplesmente colocar o número da videoaula, a data de hoje e a resposta, tá? Vocês vão fazer das 6 a 10, é a mesma coisa, só que com os números 4, 12 e 8. Achar o conjunto dos múltiplos de 4, de 12, de 8, depois a interseção, saber qual que é o menor múltiplo comum e depois utilizando o método de fatoração também para certificar a resposta correta.
Depois, gente, a 11, a 12 e a 13, vocês vão calcular o MMC através da fatoração, que é aquele último processo que eu mostrei para vocês, que é o que a gente mais utiliza, né, nessas divisões. Então, a gente vai dividindo e depois a gente consegue, na fatoração, né? Fatoração, a gente vai colocar em forma de multiplicação, tá? A gente consegue achar o MMC desses números. Então, a número 11, 12, 13 e 14. Ana Paula, eu fiquei com um pouco de dúvida ainda. Eu não estou me sentindo 100% seguro para fazer todos esses MMCs. Pode ser que eu venha a errar. Nossa, se você errar, vai acontecer uma grande coisa. Você vai desmanchar e vai fazer corretamente na próxima videoaula, porque eu explicando de novo, eu tenho certeza que você vai fazendo e vai conseguindo aprender. Então, assim, a gente errar é humano, principalmente vocês, alunos. Quando a gente está no processo de fazer as atividades, a gente, né, começa aprendendo um conteúdo novo, às vezes a gente erra, tem um pouco de dificuldade, mas não se preocupem que eu tô aqui. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá? Na próxima videoaula eu volto fazendo a correção e se tiver alguma dúvida, tenho certeza que a gente vai conseguir, tá bom? Nós vamos vencer essas dúvidas juntos, viu? Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa, né? Por gentileza, para que muito rápido a gente possa se encontrar pessoalmente. Um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.